sim, nós estamos aqui no cemitério da Igreja Matriz a homenagear aquele que foi um dos mais valorosos militantes da organização local do PCP, do Partido Comunista Português, na pessoa do Moisés Lamarão. O Moisés Lamarão nasceu em 1911, inscreveu-se no partido na década de 30, foi preso por diversas vezes, passou largos anos na cadeia, mas nunca abandonou a luta. Esteve sempre na vanguarda da luta dos trabalhadores, participou na organização de vários comitês locais de Ovar do partido, foi uma pessoa que granjeou um prestígio enorme junto dos trabalhadores e junto dos camaradas que com ele conviveram e que, muitos dos quais ainda estão hoje vivos e, de facto, nos transmitem, de facto, tanto o calor, o entusiasmo, o ideal que comportava Moisés Lamarão no seu discurso e também na sua intervenção. Estivemos aqui, portanto, para homenagear um homem, um militante, um dos mais valorosos e destacados militantes do Partido Comunista aqui em Ovar. Podemos contar também com grande parte da família que ainda resta, sobrinhos, sobrinhos netos, que testemunharam também, portanto, enfim, o carinho, a amizade que tinham por ele. Mas este momento, além de uma homenagem a um militante, é também a forma de nós irmos buscar força aos exemplos do passado, isto é, militantes que no passado deram de facto a vida praticamente em prol de uma causa e que hoje, digamos assim, nos dão alento, nos dão entusiasmo e nos apontam de facto a direção a levar nas novas gerações, que somos aquelas que cabe-nos a nós pegar de facto na bandeira, pegar no legado deste e de outros militantes que nos entregaram de facto este Partido Comunista Português e, portanto, o fundamental em dias como hoje é olhar para o passado, ver o seu exemplo e ir buscar força para que sejamos dignos do seu passado, da sua luta e para que possamos de facto continuar a luta e continuar a engrandecer este partido que é, no fundo, a razão de existir de todos nós. Os exemplos que este homem nos deixou, o coração grande que ele era, a luta que ele travou contra o salazarismo, a prisão que ele suportou, isso dá-nos força para nós continuarmos a lutar contra todas essas injustiças que o nosso país atravessa hoje. Estes exemplos são a força do Partido Comunista. Por isso, vamos em frente e vamos no bom caminho. Ora bem, nós temos aqui connosco, portanto, o Marcos Mus, um grande amigo que tem dado, portanto, um contributo inexcedível, portanto, para que esta iniciativa enfim, fosse para a frente. Para além do retrato, belíssimo retrato da sua autoria que está na série, que perpetua de facto a imagem do Moisés Lamarão, tal como o recordámos hoje, também teve aqui um papel importante no sentido de reunir a família que ainda existe hoje em Ovar, na própria recuperação da placa educativa que está aqui portanto, na campa do Moisés e que, portanto, não quis deixar, obviamente, de se associar também a essa homenagem. Marcos, sobre este trabalho, né, que se prolongou durante essas últimas 3 semanas, o que é que tens a dizer? Eu só tenho a dizer é que o exemplo, ou seja, que o cidadão Moisés Lamarão, natural de Ovar, deu um contributo importante na sua vida em prol dos outros, não é? Neste caso, independente de ter sido filiado do Partido Comunista a partir de 1929, mas que travou ao longo da sua vida uma entrega de ajuda aos mais necessitados, através da sigla, naturalmente, do Partido Comunista. E foi um homem de uma grande humildade e de uma grande dedicação, e foi exatamente nestas pessoas que teimosamente em Ovar parece que querem-nas apagar, não é? É necessário na opinião pública e ser passado pela opinião pública o exemplo de moral que estes homens foram. E o exemplo, o Moisés Lamarão, mesmo tendo baixa escolaridade, na sua vida cívica deu um contributo importante ajudando os outros. E é exatamente aí que nós, cidadãos, nós, pessoas de Ovar, devemos pegar no exemplo destes homens e fazê-lo passar ao mundo contemporâneo, aos dias de hoje, em cada vez mais é uma sociedade egoísta, hipócrita, ou seja, hipócrita, e cada vez mais as pessoas menos se ajudam umas às outras, quando estes exemplos de moral
devem ser mostrados à opinião pública para servir de referência, né? E nos sirva de quase de guia para sabermos transportar a sua intervenção cívica no seu tempo para o mundo contemporâneo. E Ou seja, no fundo, esta homenagem tem também um efeito não só a nível, naturalmente, dos camaradas, dos membros do partido que aqui estiveram, mas também ao nível de toda a sociedade. Isto é, ao homenagearmos esta personalidade e ao tornarmos pública essa homenagem, naturalmente que haverá muitos milhares de pessoas aqui em Ovar que o conheceram, não tenho dúvidas direto ou indiretamente, e que, no fundo, essa homenagem também poderá atingir essas pessoas, não é? No sentido de fazê-las refletir um pouco sobre o que foi o José Lamarão e, enfim, o que é a sociedade de hoje e até que ponto é que esses ideais que o Moisés Lamarão transportou e soube transmitir, portanto, a todos que com ele contactaram, continuam altamente atuais nos dias de hoje. Atualíssimos. Aliás, cada vez mais as pessoas, é exatamente pegando nesse percurso limpo, não é? E perceber porque é que ele foi limpo e porque é que ele teve esse prisma de vida, ter um percurso limpo de vida, nunca se sujou, e nós nos dias de hoje devemos exatamente permanecer assim, ou seja, manter a mesma linha, a mesma conduta, os mesmos princípios, porque nós somos seres humanos. E foi exatamente o que ele pensou no seu tempo. Ajudar os seres humanos no seu tempo. Continuar a haver seres humanos e os seres humanos nos dias de hoje devem ser ajudados. E é exemplos de moral destes que nos são referências para ele, como outros camaradas, naturalmente, também, que deram o seu contributo importante à sociedade, para seguirmos estes exemplos e trabalharmos em prol disso. Foi um pontapé de partida interessante da parte do Partido Comunista Português, de facto, pegar neste tema, né, no tema do militante histórico, Moisés Lamarão, e fazê-lo passar agora para a opinião pública, através dos média, e sensibilizar a opinião pública da importância que é esta figura, de exemplos de moral deste, né, que devem ser publicamente expostos para refletirmos cada vez mais que tipo de sociedade nós queremos para os dias de hoje, Marcos, para os jovens de hoje e para a sociedade do futuro. Né? obrigado por tudo. Até sempre. Obrigado, eu. Um grande abraço.